Frieren é um anime que faz uma coisa que quase nenhuma fantasia tem coragem de fazer. Ele começa exatamente onde todas as outras terminam. O Rei Demônio já foi derrotado, a grande jornada já acabou, os heróis já venceram, e mesmo assim é só ali que a verdadeira história começa. E isso por si só já diz muito sobre o que essa obra realmente quer contar. Porque Frieren não é sobre a glória da vitória, não é sobre a batalha final, não é sobre salvar o mundo. Frieren é sobre perceber tarde demais o valor de um momento, sobre entender, quando já passou, que aquilo que parecia pequeno era na verdade tudo. E talvez seja exatamente por isso que esse anime emociona tanto, porque no fundo ele não fala apenas de elfos, magia e jornadas. Ele fala de algo muito mais humano, o peso do tempo, o arrependimento de não ter vivido direito, e a dor de só entender uma pessoa quando ela já se foi. E isso muda completamente a experiência do espectador. Porque desde os primeiros minutos, Frieren deixa claro que não quer apenas contar uma aventura. Ela quer fazer você olhar para aquilo que normalmente passa despercebido. E quando uma obra faz isso tão cedo, ela já mostra que não está interessada em só entreter, ela quer te fazer sentir. Oi, eu sou o Boru e antes de comentar a filosofia que move esse anime e a de cada personagem, não se esquece de se inscrever se quiser, é claro, e de clicar no botão de hype ao lado dos comentários. A genialidade de Frieren está no fato de que ele pega a estrutura mais clássica possível da fantasia e vira ela do avesso. Em qualquer outro anime, a derrota do Rei Demônio seria o clímax. Aqui, ela é só o prólogo. O que interessa não é o feito heróico, mas aquilo que sobra depois dele. E quando a poeira da aventura baixa, sobra o que quase sempre é ignorado: memória, ausência, amadurecimento e arrependimento. Frieren viajou ao lado de Himmel, Hater e Aizen por 10 anos. Para qualquer humano, isso é uma parte enorme da vida. Para ela, que vive séculos, aquilo parecia apenas um breve capítulo, e é justamente essa diferença de escala que cria a grande ferida emocional da obra. Quando Himmel morre, Frieren não perde apenas um companheiro, ela perde a chance de ter compreendido em tempo o valor real daquele vínculo. E o anime é brilhante porque não transforma isso em discurso óbvio, ele transforma em silêncio, em expressão contida, em lembranças que só passam a ter peso quando já não podem mais ser revividas. E é aqui que Frieren faz algo que muitas fantasias falham em fazer, ela leva a própria premissa a sério. Em várias obras, elfos vivem centenas de anos, mas agem como humanos comuns com uma estética diferente. Em Frieren não. Aqui, a longevidade muda tudo, muda o ritmo, muda a percepção, muda o valor atribuído aos laços. Frieren não parece distante porque é fria. Ela parece distante porque, para alguém que vive tanto, tudo pode parecer temporário demais. E isso é uma ideia fortíssima. O anime pega um elemento clássico do gênero e extrai dele uma consequência filosófica real. Viver demais pode te fazer demorar demais para sentir. A imortalidade deixa de ser apenas um privilégio e vira também uma limitação emocional. Porque quando você tem tempo demais, corre o risco de não perceber que, para os outros, o tempo está acabando o tempo todo. E talvez essa seja uma das reflexões mais bonitas de Frieren. Às vezes, o problema não é não amar, é só perceber o amor tarde demais. E essa é uma ideia devastadora, porque transforma uma característica fantástica em algo profundamente humano. A longevidade, que em outras obras parece um dom quase invejável, aqui ganha peso emocional. E isso faz Frieren parecer menos uma fantasia escapista e mais uma meditação sobre a forma como cada um de nós lida com o tempo. Mas se o tema central de Frieren é o tempo, a estratégia narrativa do anime é ainda mais inteligente. Ele faz o espectador sentir esse tempo, e é por isso que tanta gente chama a obra de lenta, quando na verdade ela está sendo extremamente precisa. Frieren desacelera porque precisa desacelerar. Não basta falar que os pequenos momentos importam, o anime precisa criar espaço para que eles existam. Por isso a obra insiste em caminhadas longas, pausas, paisagens, pequenas conversas, magias inúteis, lembranças sutis, rotinas aparentemente banais. Tudo isso parece simples, até você perceber que essa simplicidade é o próprio coração da série. Frieren transforma o cotidiano em mecanismo de emoção. Ela entende que a vida não é feita só dos grandes eventos, mas daquilo que acontece entre eles. E dentro dessa estrutura, Himmel se torna talvez o personagem mais importante da obra, mesmo estando morto desde o começo. Isso é um feito narrativo impressionante, porque Frieren faz dele uma presença constante, sem precisar que ele esteja fisicamente presente. Himmel é memória, é ausência, é referência moral, é a régua pela qual Frieren começa a reinterpretar tudo o que viveu. Ele não é importante apenas porque foi o herói que derrotou o Rei Demônio. Ele é importante porque representa uma forma de existir. Himmel é o personagem que valorizava o instante, a beleza, a gentileza, os pequenos gestos. E o mais bonito é que Frieren só começa a compreender plenamente isso depois que ele já se foi. O anime então usa o passado não como exposição, mas como amadurecimento.
cada lembrança de Ymir não serve só para mostrar o que aconteceu, ela serve para mostrar o que Frieren finalmente está aprendendo agora. É por isso que os flashbacks em Frieren são tão poderosos, eles não explicam o passado, eles transformam o presente. Se Ymir é o passado ganhando sentido tarde demais, Fern é o futuro ganhando forma aos poucos, e isso torna a dinâmica entre as duas uma das melhores do anime. Porque Fern não é só uma aprendiz, ela é, na prática, o elo que obriga Frieren a voltar para a escala humana. Enquanto Frieren pensa em séculos, Fern vive no peso dos dias. Enquanto Frieren demora para perceber emoções, Fern reage ao presente com praticidade, sensibilidade e rotina. E essa convivência faz algo muito bonito. Ela transforma a relação de mestra e discípula em algo muito maior. Não é apenas Frieren ensinando magia, é Frieren reaprendendo a se vincular, reaprendendo a cuidar, reaprendendo a permanecer. E isso é genial, porque mostra que Frieren não é uma obra sobre ficar preso ao passado, é uma obra sobre transmitir o que foi vivido, mesmo que só tenha sido compreendido tarde. Por isso Fern é tão importante para a obra. Ela não existe só para acompanhar a protagonista, ela existe para dar continuidade ao sentido da jornada. Com ela, Frieren deixa de apenas revisitar memórias e começa de fato a construir novas experiências com mais presença, mais cuidado e mais consciência emocional. E quando Stark entra, o anime adiciona uma peça fundamental para equilibrar essa jornada: a humanidade da coragem perfeita. Porque Stark não é o guerreiro invencível que a fantasia tradicional costuma vender. Ele sente medo, hesita, duvida, falha, e justamente por isso ele funciona tão bem. Frieren entende que coragem de verdade não é ausência de medo, é ação apesar dele. Stark traz calor, humor e vulnerabilidade para o grupo, e isso é essencial, porque uma obra tão silenciosa e contemplativa precisa de vida pulsando ao redor desse silêncio. Ele impede que a série se torne fria demais, e mais do que isso, ele reforça a ideia central de que crescer não significa virar alguém inabalável. Crescer muitas vezes significa apenas continuar mesmo tremendo. No fim, o que faz Frieren ser tão especial é que ele entende uma coisa que muita obra grandiosa esquece: emoção não nasce só de escala, nasce de percepção. Frieren não tenta te impressionar o tempo inteiro com espetáculo. Ela faz algo mais difícil, ela te ensina a sentir o peso daquilo que parecia pequeno. O tempo aqui não é só duração, é arrependimento, é memória, é ausência, é herança, é maturidade. O silêncio não é vazio, é espaço para o sentimento existir. A jornada não é sobre chegar em algum lugar, é sobre finalmente perceber o valor do caminho quando ele já passou. E talvez essa seja a maior genialidade do anime: transformar o fim da aventura em uma reflexão sobre a própria vida. Porque no fundo Frieren nos lembra de algo dolorosamente simples. Um dia muita coisa que hoje parece comum vai virar lembrança. E quando isso acontecer, talvez a maior tristeza não seja perder, mas perceber tarde demais o quanto aquilo já era importante. Se você gostou, não se esquece de se inscrever para ver mais vídeos iguais a esse. Comenta e clicar no botão de hyper ao lado da secção dos comentários. Até mais, pois já é quase 6.